Amém. Deus é maravilhoso, queridos. Hoje também é um dia muito especial, porque muitas vidas vão descer as águas do batismo. Mais de 20 pessoas, seus familiares já estão aqui, alguns, né? E daqui a gente já está indo lá para a casa do Jurandir, onde teremos um evento, um culto ao Senhor, e dedicando essas vidas alegremente para que comecem uma nova fase de suas vidas. É com muita alegria que nós fazemos isso. E nós estamos aqui hoje para ministrar a igreja, para ministrar também aos visitantes, aos familiares, todas as pessoas que estão vindo. Talvez você tenha entrado hoje pela primeira vez em uma igreja evangélica, para prestigiar a apresentação de uma criança, para prestigiar o batismo logo a seguir. Mas a palavra de Deus quer alcançar a todos nós. E esse texto tem a ver com o cuidado de Deus para com as nossas vidas. O Salmo 127 nos ensina: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dorme. Pai querido, glorifica o teu nome através da ministração da tua palavra. Recebemos de ti a dádiva e devolvemos ao Senhor, em reconhecimento que é o Senhor que faz todas as coisas, em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus está dizendo que há possibilidade de nós desenvolvermos projetos que não sejam projetos de acordo com a vontade de Deus. Todo e qualquer projeto, todo e qualquer trabalho, todo e qualquer empreendimento que não conta com o favor de Deus, trará peso ao nosso coração. Trará um envelhecimento precoce, trará dores das quais o Senhor quer nos livrar. A Bíblia está dizendo claramente que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E é muito importante que nós nos apercebamos dessa realidade, porque é possível que nós estejamos envolvidos em alguns projetos na nossa vida, que só depois a gente vai perceber: gente, eu gastei tanto tempo, gastei tantos anos, eu gastei tanto dinheiro, eu fiz tanta gente sofrer, eu perdi saúde, eu perdi alegria, eu perdi noites de sono, eu fiz tanto mal para mim mesmo, para minha alma e talvez para outros, e só depois é que eu percebi que o Senhor não estava no negócio, que o Senhor não estava naquele projeto. Salomão, ele viveu dois momentos da sua vida. Um momento, e ele que escreve o Salmo 127, num dos momentos, ele contava com o fluxo da bênção e da sabedoria de Deus. E tudo que ele punha a mão dava certo. Ele quis levantar um enorme templo ao Senhor. Davi, seu pai, quis levantar, mas Deus falou: não, não vai ser Davi, vai ser Salomão. Então Salomão, na sabedoria de Deus, no templo de Deus e na bênção de Deus, fez tudo o que tentou fazer, porque ele contava com a ajuda, com a bênção e com o respaldo divino. A Bíblia diz que não houve tempo mais glorioso do que o tempo de Salomão. Onde ele punha a mão havia prosperidade. Ele desejou levantar um templo e ele conseguiu, do melhor, do material, do ouro, da prata, da melhor madeira que vinha do Líbano. A mão do Senhor era com ele. Ele desejou levantar o seu próprio palácio. A mão do Senhor era com ele. Tudo o que tentava fazer, o Senhor estava edificando a casa. Mas houve um determinado período da sua vida em que ele deixou de ouvir a Deus, ele deixou de buscar a Deus, ele deixou de ter um coração dependente de Deus, e ele começou a fazer as coisas que ele quis. Até desejou matar alguém, ele quis, mas ele não conseguiu matar, porque o seu desejo, na medida em que começa a fugir do plano e da vontade de Deus, nada mais deu certo. O que ele quis fazer, depois do tempo do desvio, tudo foi dificuldade, tudo foi peso e tudo foi motivo até para divisão. Até o reino se dividiu quando ele se apartou da vontade de Deus. Eu creio que o Senhor está nos chamando nessa manhã a compreensão de que não podemos mais perder tempo na nossa vida. Talvez tenhamos perdido até esse momento, mas agora você não precisa mais perder tempo.
Porque a partir do momento em que a palavra vem ao teu coração, e você entende as casas que você edificou, e claro que eu não estou falando casa literalmente, casa, eu estou dizendo como um projeto de vida, como algo que você quis empreender, mas sem Deus, de acordo com a sua própria vontade e não com a vontade de Deus. A Bíblia também nos diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Do que Salomão está falando agora? Todo aquele que empreende uma jornada sem a bênção de Deus, ainda que levante de madrugada, ainda que repouse tarde, ainda que coma o pão que penosamente granjeou, mas aquilo será inútil, será perda de tempo, será um volume desnecessário, porque o Senhor não está ali. Mas a Bíblia diz, no finalzinho do versículo 2, que aqueles que de fato têm o Senhor nos seus projetos, nos seus empreendimentos, na edificação da sua casa, no guardar da cidade e em tudo que você quer fazer, a Bíblia diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Esse texto não é uma apologia à preguiça. Esse texto não é um convite, ó, não faça nada, não trabalhe mais, não acorde de madrugada, não, porque agora você vai repousar em berço esplêndido, que Deus vai entregar tudo de mão beijada. Longe de mim, longe da Bíblia falar isso. Não é disso que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que anda em parceria com Deus, o seu trabalho é abençoado de tal maneira que ele colhe muito mais do que o que ele plantou. Que até mesmo enquanto ele está repousando na dependência de Deus, na confiança em Deus, andando nos princípios de Deus, até enquanto ele dorme, Deus está sonhando com ele. É tão tremendo isso. Enquanto aquela pessoa está dormindo, suponhamos que ele durma das 22 às 6 da manhã, ou da meia-noite até as 8 horas, não sei. Mas enquanto ele dorme, se preparando para um outro tipo de trabalho, mas um trabalho abençoado debaixo da direção de Deus, enquanto ele repousa, enquanto ele descansa, Deus está sonhando com ele, Deus está preparando uma casa para ele. Uma vez Davi disse o seguinte: Deus, eu habito numa casa tão maravilhosa, eu quero edificar uma casa para o Senhor. E Davi foi dormir, e enquanto ele dormia, Deus falou com o profeta: olha, amanhã você vai procurar Davi e vai dizer o seguinte: Davi, você desejou fazer uma casa para mim, mas eu é que quero edificar a tua casa. E o profeta começou a falar com Davi, e Davi ficou assombrado, porque ele não percebia que enquanto Davi se deleitava em Deus, Deus se deleitava nele, e Deus estava preparando uma casa, mais do que uma casa de parede, de tijolos. Deus estava edificando uma descendência forte, sólida e que existe até os dias de hoje. Deus trabalha no turno da noite. Deus trabalha enquanto descansamos. O texto bíblico nos diz: aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Literalmente enquanto dorme, mas também figuradamente enquanto dorme. Eu posso estar aqui agora, mas dormindo e descansando e esperando em Deus. Você pode ir para o seu local de trabalho, talvez cercado de pressões do dia a dia e de pessoas que querem puxar o teu tapete. Mas enquanto você dorme no Senhor, e enquanto você descansa nele, Ele trabalha a seu favor. Porque Ele trabalha por aqueles que o amam. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Não somente aquele que ama ao Senhor, mas aquele que é amado do Senhor. Quantos amados do Senhor e amadas do Senhor nós temos aqui? Nós temos uma irmã aqui na nossa igreja, a Marilda, que sempre fala: ô amada, você é amada do Senhor e você é amado do Senhor. Diga para o seu vizinho ou a vizinha: você é amado ou amada do Senhor.
você começasse a desfrutar do alívio de Deus sobre a tua vida, porque muitos aqui talvez estejam carregando um peso, é o peso existencial. Tá vendo? Eu sou amado do Senhor, tá bom. Vocês estão dizendo que você estava carregando peso. Não, nós somos amados do Senhor. Talvez nós aqui estejamos carregando sobre nós o peso existencial, o peso das cargas, do trabalho. Deus, eu preciso resolver tantas coisas, eu preciso pagar tanta dívida, eu preciso resolver uma multidão de coisas que a minha capacidade não alcança resolver essas questões todas. Eu queria que você começasse a entrar agora numa dimensão de descanso em Deus, porque se você é amado do Senhor, o Senhor trabalha em teu favor enquanto você entra nessa dimensão. O Salmo 37, de uma maneira muito simples, vai nos apresentar o caminho para que o Senhor esteja em nossos empreendimentos, ou para que nós estejamos dentro dos empreendimentos divinos. O Salmo 37 nos fala de algo muito importante. Versículo 3. Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Eu espero você achar o texto bíblico, se você quiser realmente procurá-lo. Salmo 37, só voltar um pouquinho. 37, versículo 3. Você pode ficar no Salmo 37, porque aqui nós temos o segredo de Deus para a nossa vida. Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Quantos querem edificar casas e quantos querem ver a cidade guardada, no sentido figurado, mas é muito mais amplo do que isso, mas com a bênção e com a direção de Deus? Quantos querem? A primeira coisa que você precisa fazer para que isso possa ser uma realidade está no versículo 3. Confia no Senhor. Diga, confia no Senhor. Pastor, o senhor falou a coisa mais óbvia do mundo, que o que mais se tem na Bíblia é confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Mas eu quero te passar um segredinho. O que muitas vezes nos impede de confiar em Deus é a nossa falta de confiança em nós mesmos. Eu quero te explicar por quê. Quando o texto bíblico diz confia no Senhor, logo vem um ponto de interrogação. Será que eu tenho fé suficiente para confiar? Será que eu cheguei ao nível de espiritualidade para confiar em Deus? Será que eu tenho um tempo de estudo bíblico suficiente na igreja para confiar em Deus? Será que eu atingi um patamar de santidade suficiente para confiar em Deus? Será que eu sou bom o suficiente para merecer a dádiva de confiar em Deus? Você está percebendo que confiar em Deus é simples, mas confiar na gente mesmo é muito difícil. Porque toda vez que nós vamos empreender esse caminho de confiar em Deus, nós esbarramos em nós mesmos. Porque sempre vamos achar que tem alguma coisa na nossa vida que não está legal, que não é suficiente, que não atinge, que não alcança. Então, confiar em Deus é maravilhoso, mas confiar em nós é a melhor coisa do mundo, porque a gente nunca vai se achar bom o suficiente, santo o suficiente, crédulo o suficiente, espiritual o suficiente, entendedor o suficiente. E então, queridos, esse tem sido um grande aviso, vislumbrar a confiança em Deus. Muitos querem, mas até chegar lá, eles esbarram em si mesmos. Nós esbarramos em nós mesmos. E então, perdemos a fé, perdemos a confiança, concordamos com a Bíblia e dizemos, bom seria se eu pudesse confiar em Deus. Mas isso me impede de confiar nele. Mas eu quero tirar você do caminho nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero tirar a tua espiritualidade do caminho. Eu quero tirar o tanto de tempo que você teve de conhecimento da Bíblia ou não. Eu quero tirar do caminho se você chegou ao patamar de espiritualidade ou de santidade ou não. Porque a Bíblia está apenas dizendo uma coisa simples. Olha,
independentemente de quem você seja, de quem você é, independentemente do teu tempo, da tua hora, independentemente da tua capacidade de compreensão, ou de reflexão, ou de entendimento, confia. Vença o obstáculo que se chama eu mesmo. E entenda que o seu maior inimigo é você mesmo. Eu não sei se eu pude lhe ajudar um pouco a você ter essa compreensão que o Senhor está dizendo. Confia no Senhor. O texto bíblico não diz: confie em você mesmo, nos seus méritos, nas suas virtudes, na sua espiritualidade, para que você se torne merecedor da dádiva e da confiança de Deus. Amém? Amém. Imagina Jonas no ventre do grande peixe. Sabe por que Jonas estava lá no ventre do grande peixe? Sabe por que ele estava lá? Porque ele tinha desobedecido. Porque ele estava no poço mais profundo de desobediência, de rebeldia e de inimizade para com Deus. Sabe por que ele estava no ventre do grande peixe? Porque ele não conseguia amar os outros. Sabe por que ele estava no ventre do grande peixe? Porque ele não conseguia perdoar os ninivitas, nação que afligia a sua própria nação. Sabe por que ele estava no ventre do grande peixe? Porque tudo na sua vida tinha dado errado. Porque ele estava no controle da sua vida, na direção absoluta dos seus caminhos. Então o ventre do grande peixe significava a morte de 3 dias no abismo mais profundo que alguém pode chegar. Será que alguém assim pode confiar em Deus? Se você olha para você mesmo, não pode. Se Jonas olhasse para ele mesmo, para o merecimento dele, para a virtude dele, para a espiritualidade dele, não podia. Mas a Bíblia diz que do ventre do grande peixe ele olhou. Ele decidiu confiar em Deus a despeito da sua falta de merecimento absoluto. Mas ele confiou em Deus. E eu creio que hoje vai haver na tua vida uma mudança de sintonia. Porque talvez até hoje você tenha vivido a sua vida confiando em você mesmo. E a partir de hoje você vai conseguir ver nas suas orações que nas suas orações não vai ter a tua figura, nem seus méritos, nem suas virtudes, nem seus defeitos. Mas vai haver apenas Deus. Então nessa hora você vai começar a edificar a tua casa e a guardar uma cidade com a ajuda de Deus. Confia no Senhor. Diga para o seu vizinho: confia no Senhor. Versículo 4 nos diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Diga: confia no Senhor. Diga: agrada-te do Senhor. Diga para o seu vizinho, por favor: agrada-te do Senhor. Maravilha, Jesus. Aleluia. Agrada-te do Senhor. Queridos, quando a gente confia nele, a gente entra numa dimensão onde a gente passa a conhecer mais a Deus. E nessa hora que a gente começa a confiar em Deus, a gente se agrada nele. E a gente se agrada do que ele se agrada, do que ele gosta. Sabe quando a gente quer casar com uma pessoa, mas a gente sabe que
A gente sabe que Deus tem alguma coisa diferente para a nossa vida, mas a gente quer porque quer aquela pessoa. Então a gente começa a ficar com medo de falar com Deus. Né? Dá de falar com Deus e Deus não querer aquilo que eu quero. Eu quero porque quero aquela casa. Eu quero porque quero aquilo. Mas quando você começa a confiar em Deus, esse nível de confiança vai dando segurança para você. Você começa a saber que esse Deus tem sempre o melhor para a sua vida. E o melhor para a sua vida é melhor mesmo. Porque o contrário é uma casa que você edifica sem Deus. E é uma cidade que você quer guardar sem Deus. Mas quando Deus, e você começa a confiar nele, e começa a se agradar dele, você descansa tanto que agora você não se preocupa mais. Deus, o que o Senhor tem para a minha vida é o melhor. E o verdadeiro amor lança fora o medo. Sabe aquele medo de falar com Deus alguma coisa, dar de Deus querer uma outra coisa? Esse medo já não existe mais. Porque você agora entra numa dimensão de agradar-se do Senhor. Então você se agrada de quem Deus se agrada. Você começa a desejar o plano dele, a vontade dele, o querer dele, porque você confia que aquilo que ele tem para você é o melhor. Deus é soberano. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará o que deseja o teu coração. No teu coração vai acontecer uma metamorfose, uma transformação. Porque antes de você se agradar do Senhor, você se agradava dos seus caminhos. Mas os seus caminhos, alguns deles eram maus. Alguns dos seus caminhos não eram os caminhos que Deus tinha e só te trazia dor de cabeça. Mas agora em que há uma conversão no teu coração, você começa a abrir mão dos seus desejos antigos, da sua vontade meramente carnal, e começa a mergulhar numa vontade linda e soberana de Deus. Há uma transformação no seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Mas quais são os desejos que estão no meu coração a partir do momento em que eu confio em Deus e a partir do momento em que eu me agrado dele? Os desejos do meu coração serão desejos transformados. Serão desejos burilados e moldados por Deus. E então esses desejos, em sintonia com o que Deus quer, vão trazer a realização para aquilo que eu empreendo. E a alegria em tudo aquilo que eu faço. Porque o oposto disso é o que está em Tiago, capítulo 4. Não precisa abrir. Eu gostaria até que você não abrisse, apenas para prestar atenção no que eu vou te dizer agora. Tiago capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Estou entendendo que deleita-te no Senhor. O que é deleitar-se no Senhor? É deleitar no que Deus deseja. É deleitar no que Deus quer. E o que Deus quer não é debaixo de uma tirania, você tem que fazer aquilo que eu quero. Não! O nosso Deus é um Deus tão tremendo que Ele sabe exatamente o que se encaixa na tua vida. Ele conhece o teu perfil, Ele sabe como você nasceu, Ele sabe qual é o propósito da tua vida. Mas quando não nos alegramos em Deus, não nos agradamos em Deus, estamos cheios de desejos, mas os nossos desejos são desejos carnais,
que glorificam a nós mesmos, as nossas ideias, os nossos planos. E então começamos a guerrear e a disputar, e começamos até a pedir para Deus, mas nunca perguntamos para Ele se aquilo que estamos pedindo é o que Ele quer para a nossa vida ou não. Pedimos e não recebemos. Porque na verdade quem está no centro de todas as coisas é o agradar a mim mesmo, e não agradar-se no Senhor. Vamos identificar nessa manhã o motivo das nossas guerras, dos nossos conflitos, do nosso deleite em nós mesmos e não no deleite em Deus. Vamos identificar essas coisas no nosso coração, porque Deus quer que na verdade não venhamos mais edificar casas sem a vontade de Deus. Versículo 5 do Salmo 37 nos fala do terceiro segredo. Já estamos concluindo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Repita após mim: confia no Senhor, agrada-te do Senhor, e entrega o teu caminho ao Senhor. Diga para o seu vizinho: entrega o teu caminho ao Senhor. Quem confia começa a se deleitar, e quem se deleita nas coisas de Deus tem condições agora de entregar. Entendeu o processo? Quem confia no Senhor começa a se deleitar nele, e quem se deleita no Senhor tem condições de entregar. Mas, meu querido, quando você entregar para Deus, não tome de volta. Diga para o seu vizinho: toma cuidado para você não tomar de volta. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. E não tome de volta em nome de Jesus. Entrega. Amados, uma das primeiras experiências que nós tivemos na nossa vida cristã foi a experiência da bênção da entrega. Lembro que na minha conversão, na minha adolescência, aos 13 anos, uma série de desafios na escola. Hoje é fácil ouvir sobre bullying, hoje é fácil, porque isso está em todas as... Está na internet, está no Fantástico, está na televisão, hoje está em todo lugar, bullying. Mas numa época em que não se falava de bullying, na época em que a gente chorava sozinho, em que ninguém via, e que a gente tinha que aguentar muitas vezes sem falar para o pai, para a mãe, sem falar para o irmão, sem falar para ninguém, e aguentar calado. Aí vem a conversão aos 13 anos, e me lembrando dos sofrimentos na escola, sofrimentos na classe, por alguns anos. Mas me deparei com a verdade bíblica de que eu podia entregar todas as minhas questões para Deus. E então eu comecei a colocar a Deus: eu quero entregar essa situação nas tuas mãos. Não podia falar para pai e para mãe, mas eu podia falar para o meu papai querido. E aquele pavor ao chegar, o descanso do sábado, mas o pavor ao chegar o finalzinho do domingo, porque eu sabia que na segunda-feira eu ia ter que enfrentar tudo de novo. Segunda e terça e quarta e quinta e sexta. No sábado eu descansava, mas ia dando domingo à tarde. É como se as densas trevas descessem sobre a minha alma, dizendo: amanhã você vai ter que enfrentar tudo de novo e tudo de novo. Então Deus falou no meu coração: entrega. E eu aprendi a entregar. Senhor, eu entrego em tuas mãos, e eu confio em ti, e o mais o Senhor fará. E essa experiência na minha vida foi tão forte que eu acredito que nunca Deus se revelou a mim como Deus, como quando
Então, todos os dias Ele cuidava de mim. E eu podia experimentar a provisão, o escudo e o conforto que Ele trazia a cada novo período da minha vida. E então descobri que entregar o caminho a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Mas só entrega quem se agrada. E só se agrada quem confia. Confia, agrada-te e entrega. E a consequência dessa entrega está no versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Quem entrega e não toma de volta, descansa. Será que você está conseguindo perceber que o Salmo 137, quando ele diz: porque Ele dá aos seus amados enquanto dormem? Qual é o caminho para dormir? Qual é o caminho para descansar? É confiar, é agradar-se, é entregar. E então no versículo 7, depois de você passar por essa trajetória, você descansa no Senhor. O pastor está demorando. Descansa. O pastor está demorando. Veja o que diz o versículo, a frase seguinte: descansa no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. É hora que nós vamos provar a nossa fé. Será que vamos esperar nele ou nós vamos dar um jeitinho? Você já percebeu que quando você está com problemas, quando você quer dar um jeitinho, a sua maneira, na sua precipitação, você só agrava o problema? Quantos aqui já passaram por essa experiência? Eu já passei por isso. E Deus me ensina. Mas por que você quis dar um jeitinho? Porque você não estava descansando nele. Eu acredito que esse jeitinho até pode acontecer, mas quando ele for resultado de uma direção de Deus na tua vida, porque você confiou nele, porque você esperou nele e ele te deu uma estratégia. E essa estratégia que Deus dá, você vai colocar em prática e aquilo vai ser uma bênção. Mas o nosso jeitinho, quando a gente não entrega, quando a gente não confia, quando a gente não se deleita, é resultado da nossa precipitação, do nosso desejo de resolver as coisas da nossa forma, da nossa maneira. Descansa no Senhor e espera nele. Aleluia. Repita após mim: vou confiar no Senhor, vou me agradar no Senhor, vou entregar o meu caminho ao Senhor, vou descansar no Senhor e eu vou esperar no Senhor. 5 elementos que podem fazer com que a sua casa seja edificada com a ajuda de Deus. Você vai perceber Deus nos seus caminhos. E definitivamente você não estará mais no controle da sua própria vida. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora e orar por você. Vou chamar aqui à frente todas as pessoas que desejam trilhar esses 5 passos para que a sua casa seja edificada com a bênção do Senhor.